Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lilian, faço parte do grupo composto pelo Bruno Rodrigues, a Erika Suane e o Ian Hawan. Nós estamos apresentando um trabalho de sistemas da disciplina de sistemas operacionais, que é ministrada pelo professor Ricardo Jacaúna. E nós vamos abordar alguns conceitos de IPC, escalonamento, barreiras, e que são conceitos, né, essenciais de sistemas operacionais. Então, nos sistemas operacionais, atualmente, os processos eles estão em execução quase que simultaneamente, e esses processos eles precisam trocar informações entre si, coordenar suas atividades e até mesmo colaborar um com o outro para fazer atividades maiores. E essa troca de informação entre eles e essa coordenação, elas são chamadas de comunicação entre processos, ou IPC, né, que é o Interprocess Communication. E ele aborda três aspectos principais, que é como a informação é transmitida entre esses processos, a forma de evitar conflito no acesso de recursos, né, compartilhado entre esses processos, e como colocar em ordem, se um precisa esperar o outro acabar, e etc. E exatamente devido a esse compartilhamento de recursos, né, que tem entre os processos, muitas vezes eles compartilham entre si o mesmo recurso. E caso isso não seja controlado da forma devida, né, acontece a situação do race condition, que é a condição de corrida, né, que pode ter uma disputa entre esses processos de quem vai acessar o que primeiro. E se isso não for bem controlado, pode acontecer problemas de execução, erros, enfim. E para evitar isso, os sistemas operacionais, eles usam o conceito de exclusão mútua, que é exatamente para garantir que só um processo utilize um recurso por vez. Então, para resolver essa situação de disputa, né, entre os recursos dos processos, essa situação de condição de corrida, tem várias abordagens para garantir a exclusão mútua, né? Eu vou falar de algumas aqui, iniciando pela espera ocupada, que é quando o processo ele fica verificando ali constantemente se ele pode acessar ou não o recurso, e isso desperdiça a CPU, porque colocando no cotidiano seria como se você ficasse olhando para uma porta, esperando ela abrir, sem fazer nada. Já a outra situação de exclusão mútua seria o de dormir e acordar. O processo ele fica dormindo enquanto até poder ser acordado por outro processo, que num exemplo de cotidiano seria você estar numa reunião e esperar até a sua vez de falar. Você está dormindo, entre aspas, até ter esse momento de poder falar. Também tem os semáforos, né, que eles coordenam quando é seguro acessar o recurso. Ou seja, numa situação de cotidiano, é como se a gente tivesse garçons esperando para pegar pratos e eles tivessem tipo um sinalzinho verde ou vermelho, dizendo se pode ou não. Se tiver verde, ele pega, se não tiver, ele não pega, ele fica esperando. E também temos os mutaxis e os monitores, mutaxis, mutaxis e monitores, que eles são usados para garantir que um único processo acesse, né, um recurso por vez, evitando os conflitos. Então, a gente pode dizer que a comunicação, esse processo, né, a IPC, ele é essencial para garantir que os processos eles possam trabalhar de maneira coordenada e sem erros. Vou comentar um pouco sobre a troca de mensagens e as barreiras. Um dos desafios das trocas de mensagens do sistema são as mensagens perdidas. Outro ponto é a duplicação de mensagens e mais outros dois pontos são os nomes dos processos, que evita a ambiguidade na comunicação, e a autenticação, que garante o processo remetente que ao chegar no destino seja legítimo. Outro ponto é o desempenho. A troca de mensagem ela é mais lenta que semáforos ou monitores. A otimização com mensagens pequenas armazenadas em registradores também é um dos pontos. A solução do problema produto consumidor com mensagens também é um dos pontos válidos nessas trocas, porque são N mensagens circulando, o produto enche mensagens vazias, o consumidor as vazia e devolve. Um outro ponto também interessante são os mecanismos de endereçamento. Os processos, as mensagens enviadas diretamente a processos com endereços únicos, além de caixas postais, estruturas temporárias para armazenar mensagens, se cheia ou emissão é bloqueada até haver espaço. Um outro ponto dessas trocas de mensagens é a flexibilidade versus a eficiência.
Caixas postais oferecem mais flexibilidade. E agora, entrando no assunto de barreiras, a gente poderia colocar como objetivo que são mecanismos de sincronização para grupos de processos, garantindo que todos atinjam um certo ponto antes de avançarem para a próxima fase. Dentro do seu funcionamento, os processos bloqueiam ao chegar na barreira até que todos os outros também cheguem. Alguns exemplos são processos que se aproximam da barreira, alguns processos bloqueiam esperando pelos demais. Quando o último processo chega, todos são liberados. Aplicações na prática, processos interativos, como por exemplo, simulação de propaganda de calor em uma placa metálica. A matriz grande processada em paralelo, cada processo calcula uma parte, nenhum processo pode iniciar até que outros completem a iteração. A barreira sincroniza o fim de cada fase antes da próxima. Sobre implementações, normalmente via chamada de biblioteca, útil em computação paralela e sistema multiprocessados. Um dos seus benefícios garante a consistência dos dados entre fases de processamento paralelo. Olá, eu sou Ian Rawan. Vou falar de um tema que parece bem complicado, mas na verdade é um tanto quanto simples. Estou falando do escalonamento. O que exatamente seria isso? Basicamente, imagina que você é um caixa e precisa atender vários clientes, mas só pode atender um por vez. Basicamente é isso que o computador faz. Vários programas querem acessar a CPU, mas só um por vez pode ser acessado de acordo com prioridade ou o tipo de processo ou sistema. Esses sistemas podem ser categorizados como em lote, interativos ou em processamento real. Mas qual seria a diferença entre eles, né? Posso resumir como em lote é como se fosse o Correios. Junta todos os pacotes, depois de juntar todos, ele entrega sem nenhuma pressa. O importante é entregar o serviço completo. O interativo. Imagina um restaurante, você é o garçom. Se você tem que atender uma mesa que faz pedidos constantemente, caso você não faça isso, o cliente fica irritado. Ou seja, a rapidez é essencial. E o em tempo real? O que seria o sistema em tempo real? Basicamente seria um airbag. Se ele não funcionar na hora certa, aí complica. É questão de vida ou morte. A rapidez é uma coisa totalmente essencial. É o principal dele. Agora sobre política e mecanismo. O que seria isso exatamente? Pensa num time de futebol. O técnico seria a política. É aquilo que vai falar, o que tem que fazer, como tem que ser feito. E o mecanismo seria o time, que basicamente faria os dribles, atacava, tentaria fazer o gol e tentaria fazer tudo de acordo com como a política foi mandada, ou simplesmente o técnico. Olá, eu me chamo Érica e eu vou falar sobre o problema dos filósofos e o problema de leitores e escritores. Bem, o problema do jantar dos filósofos consiste da seguinte forma. Bem, haveriam 5 filósofos em uma mesa redonda, onde a principal função deles seria apenas comer e pensar, de forma hipotética, tá? Bem, nessa mesa redonda teriam 5 pratos e 5 garfos, e a refeição que seria feita seria macarrão. E esse macarrão, ele estaria muito liso para ser comido apenas com garfo, então eles precisariam de 2 garfos. Bem, pensando dessa forma, a gente tenta encontrar soluções. O livro fala algumas possíveis soluções. A primeira solução seria pegar um garfo aleatório, que não resolveria o problema, porque um ficaria esperando pelo outro para conseguir outro garfo e não chegaria a lugar nenhum. Pegar o garfo de forma aleatória e esperar um tempo, que também não se resolveria, porque todos os filósofos continuariam esperando e não conseguiriam comer. A terceira solução que ele deu seria pegar o garfo em tempos aleatórios, que até, de certa forma, resolveria o problema de forma parcial, porque em algum momento o tempo de espera poderia convergir entre os filósofos, e então, dessa maneira, não resolveria o problema. Bem, a última solução seria a utilização de semáforos, que sim, seria pegar o garfo e ter uma espera, sim, de tempos aleatórios, mas com uma sinalização.
seria como eles aguardassem, tivesse uma sinalização de que o garfo está disponível ou não para ser utilizado, fazendo assim a utilização de semáforos, como foi explicado pela Lilian. Na segunda problemática de leitores e escritores, ele fala sobre o caso da utilização ali de um sistema de reserva de passagens aéreas, onde o usuário teria que ler o que está escrito e escrever. Então, qual que seria o problema? A partir do momento que precisa ser somente ler, não seria exatamente uma problemática, porque quando você vai ler, você está utilizando ali uma plataforma em que todos conseguem fazer acesso até determinado ponto. Só que, a partir do momento que é necessário escrever, aí já começa aí um problema. Por quê? Quando se está escrevendo, não se pode ler, porque é como se entrasse em um processo de atualização. Então, não tem como ler o que está sendo atualizado ainda, porque o processo não está completo. Então, para resolver esse problema, o livro dá a solução da utilização do mutex, que é o que a Lilian falou no vídeo anterior, que funciona da seguinte forma: é como se cada usuário tivesse uma chave para poder ter acesso ao uso da situação ali no momento. E toda vez que ele finalizasse essa chave de bloqueio, passaria para outro usuário, usando assim a exclusão mútua, e dessa forma resolvendo o problema, fazendo com que os escritores conseguissem escrever e os leitores conseguissem ler, e o processo fosse resolvido de forma completa. Bem, agora, para conclusão, eu gostaria de dizer que a nossa apresentação explorou os principais fundamentos de IPC, e que é um aspecto essencial para o funcionamento dos sistemas operacionais modernos. Nós iniciamos aí com conceitos básicos, destacando a importância do controle e da concorrência das técnicas de exclusão mútua para evitar condições de corrida e assim conseguir integridade das regiões críticas. Em seguida, nós nos aprofundamos na troca de mensagens, tanto síncronas quanto assíncronas, e no uso de barreiras como mecanismos de sincronização entre processos correlativos. Nós também abordamos um pouco aí o escalonamento, explicando como os diferentes tipos de sistema exigem políticas específicas para garantir desempenho e previsibilidade. E por fim, nós discutimos aí, como eu falei até há pouco tempo, os problemas clássicos de IPC, que isso aqui é o jantar dos filósofos e dos leitores e escritores, que mostram os desafios e soluções na sincronização de processos concorrentes. Com isso, a gente reforça como esses conceitos se interligam para garantir a comunicação e coordenação e a eficiência em sistemas computacionais. Então, essa foi a nossa apresentação. Espero que o senhor professor tenha gostado e muito obrigada.